Colossenses, capítulo 3. Nós vamos fazer leitura dos versos 16 e 17, a título de introdução da mensagem. Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. E diz assim o texto: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Façamos mais uma palavra de oração por mais um momento em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, essa é a tua palavra. Já estamos e nos sentimos abençoados, porque o Senhor está presente em nosso meio. Diante da palavra do Senhor, ó Deus, nesse instante, nós queremos lhe pedir que tenhamos, ou que o Senhor nos ajude, Pai, a termos total, Pai, reverência ao Senhor, total atenção à voz do Senhor, para discernirmos aquilo que o Senhor quer falar conosco e tratar em nosso meio nesse dia de hoje. Sendo assim, me coloco também em total disposição ao Teu Espírito Santo, e que o Senhor sinta-se mesmo e continue à vontade para fazer o que quiseres em minha e em nossas vidas, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Podeis assentar, fiquem à vontade, em nome de Jesus. Irmãos, como fora dito aqui, e nós entendemos e sabemos que está, ou bem próximo encontra-se, o findar do ano de 2024. Para ser mais específicos, mais 2 dias, não é isso? Hoje 29, 30, 31, e do 31 para o 1º, então 3 dias, né? Bem próximo, então, o próximo ano. Está chegando o ano de 2025. Mas, irmãos, dentro desta mensagem, o que eu gostaria de expressar, segundo o que o Senhor falar ao meu coração, é sobre um coração grato, um coração agradecido. Sendo assim, nós vamos ver o poder da gratidão. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fale para ela assim: você tem sido grato ao Senhor? Irmãos, é algo que precisamos atentar, analisar, trazer à nossa memória, porque, como eu disse, já está findando o ano. 12 meses se passaram e nós, por que não dizer todos, passamos por tantas situações, quer sejam elas boas, quer sejam elas também momentos de dificuldades, ou também momentos de percas. Eu, por exemplo, neste ano, tive 2 percas de entes queridos, que foram percas que realmente, não que os parentes, né, ou os entes queridos não fazem a diferença, ou que nós não temos um sentimento, mas foram pessoas que verdadeiramente, quando eu recebi a notícia dessa perda, me abalou muito. E eu acredito e sei que muitos aqui também passaram por algumas percas durante esse ano, mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem propósitos, o Senhor, Ele tem promessas, e nós que aqui estamos ainda nessa terra como peregrinos, precisamos ter gratidão, sermos gratos ao Senhor em todo o tempo. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga a ela assim: meu irmão ou minha irmã, seja grato em todo o tempo.
Queridos, quando nós falamos de gratidão, nós trazemos ao pensamento este momento quando nós recebemos algo, não é verdade? Nós queremos agradecer, ou quando vamos usar como exemplo, nós tivemos ou passamos há poucos dias o período do Natal, não é verdade? A celebração do Natal, e nós como cristãos entendendo que o nosso Natal é o próprio Cristo Jesus, amém? O nosso Natal é a vida de Jesus Cristo, mas nós gostamos de presentear, não é verdade? Nós gostamos de poder presentear outros, ou sermos também presenteados. E nesses momentos que somos presenteados, ou talvez abençoamos ou presenteamos alguém, é uma forma de nós expressarmos a gratidão para com o outro, amém? É uma forma de nós expressarmos a gratidão para com alguma pessoa. E aqui no texto bíblico ao qual nós lemos, o apóstolo ele está aqui trazendo este pensamento de sermos agradecidos ao Senhor em todo o tempo. Aqui nós entendemos e é trazido essa orientação de em tudo o que nós formos fazer, quer sejam em palavras, quer seja em ação, que seja feita em nome de Jesus, dando graças por Ele, dando graças a Ele, graças a Deus Pai. Mas precisamos entender que nem tudo que nós fazemos no nosso dia a dia são coisas que engrandecem o nome do Senhor, não é verdade? Porque às vezes, por nós sermos pecadores, sermos falhos, algumas de nossas atitudes não têm sido de gratidão ou uma forma de engrandecermos o nome do Senhor. Mas aqui o texto nos orienta a fazermos aquilo que glorifica, que louva, que exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui têm um coração grato? Meia dúzia. Quantos aqui têm um coração grato para com o Senhor? Diga amém. Irmão, independente do que nós, ou você, ou eu, passamos durante esses meses, e por que não dizer durante esse ano, nós precisamos ter gratidão em nosso coração para com o Senhor, porque nós vivemos e passamos por livramentos da parte do Senhor, amém? Você acredita que o Senhor tem te dado livramentos? Você acredita que o Senhor tem cuidado de você? Ele tem cuidado de nós, irmãos. Nós temos N motivos para engrandecer, para agradecer, ter gratidão para com o Senhor. O Senhor tem sido fiel para comigo, para com você, para com os de sua casa. O Senhor em todo o tempo, Ele tem cuidado, Ele tem zelado. O Senhor tem trazido livramentos. Quão grandiosos têm sido livramentos que talvez você não percebeu. Porque muitas vezes, ao invés de olharmos para tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, e principalmente por quem Ele é, nós temos dado mais atenção por aquilo que nós ainda não recebemos. A graça redentora de Cristo Jesus. O plano de redenção. Deus, na pessoa do Filho, se fez carne. Se fez pecado por nós. Morreu por morte de maldito, crucificado, sepultado. Mas Ele ressuscitou. E você tem tido gratidão por isso? Nós temos expressado a nossa gratidão para com o Senhor, pelo que Ele fez por nós. Precisamos, irmãos, trazer esse pensamento, fazer essa análise de tudo que nós vivemos, sim. Como o presbítero Robson disse hoje pela manhã na pregação, olhar no retrovisor, olhar para trás e ver tudo aquilo que passou, os livramentos que o Senhor nos deu, o cuidado do Senhor para conosco, as bênçãos do Senhor para conosco, e mesmo em momentos de lutas, de tribulação, de percas, o Senhor esteve conosco e está e estará conosco todos os dias, porque é promessa dEle, é promessa dEle. Mas nós precisamos, irmãos, ter o nosso coração agradecido. Nós precisamos ter gratidão para com esse nosso Deus. E muitas vezes, por que não dizer
quase que todas as vezes, com algumas de nossas atitudes, nós não temos demonstrado gratidão para com o Senhor. Diante de algumas situações, nos encontramos em momentos de murmuração. Quão terrível é a murmuração. Quão terrível é. Nós precisamos ter esse entendimento, essa certeza de que se estamos aqui hoje, se estamos de pé hoje, se acordamos hoje, foi porque o Senhor nos permitiu, foi pela graça dEle, foi pelas misericórdias dEle que nos alcançou nesse dia de hoje. Tenha gratidão, irmãos. Nós precisamos ser um povo, o verdadeiro povo cristão, a família da fé, que é agradecida ao Senhor em todo o tempo. Quantos homens a Bíblia vai nos mostrar, e nós temos grandes exemplos, de homens que mesmo em meio a tantas dificuldades, tribulações, perseguições, ameaças de morte, mas tiveram um coração agradecidos ao Senhor. E como eu disse, eu não sei o que você passou durante esse ano, somente o Senhor. E com toda certeza Ele sabe. Ele tem visto as suas lágrimas, Ele tem visto as suas aflições, angústias. O Senhor sabe de tudo aquilo que você tem passado, tem vivido, mas Ele quer ter e ver o seu coração agradecido. Porque quando nós temos o nosso coração agradecido para com o Senhor, nós tocamos o coração do Senhor. Quando nós temos gratidão, nós nos aproximamos do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós murmuramos, nos encontramos em momentos de profunda angústia, mas em murmuração, ao invés de estarmos clamando, e por que não dizer agradecendo ao Senhor mesmo em momentos de lutas, mesmo em momentos de angústia, porque o Senhor está conosco? Não, nós estamos murmurando, nós estamos maldizendo, nós estamos denegrindo a imagem de outros e esquecendo de Deus. E não cumprimos o mandamento do Senhor quando Ele diz: amai o próximo como a ti mesmo. Um coração que só sabe murmurar se distancia de Deus. Nós vimos aqui então, nesses dois versos, e eu gostaria de ler o verso anterior, o 15, que diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Fomos chamados em um só corpo. E essa paz de Cristo, que é o nosso árbitro, ela precisa estar operante em nossas vidas. Mas como nós teremos essa paz de Cristo, como aqui diz o texto também, no findar do texto, ou na parte B, nós fomos chamados em um só corpo. Cada um de nós fomos chamados em um só corpo. Fomos chamados a vivermos em unidade com o Pai, como parte da família da fé. Mas como nós vamos viver essa paz de Cristo em unidade, se nós não damos lugar a essa paz quando nós falamos mal de um irmão, desse que talvez está sentado do seu lado? Irmãos, dura é a palavra do Senhor e é fiel o Senhor, e nós precisamos atentar para com essas exortações também. Porque nós bem sabemos que se o Senhor Ele nos corrige é porque Ele nos ama. Eu vou repetir, se o Senhor nos corrige é porque Ele nos ama. Se o Senhor está trazendo orientações, é porque nós precisamos sim dessa direção, orientação para que estejamos unidos e vivendo essa paz do Senhor. Talvez estaríamos esperando uma palavra
para festejarmos, porque está findando o ano, sim, nós vamos festejar, porque essa é a palavra do Senhor, independente se aqui está sendo uma palavra ministrada em exortação, mas também uma palavra de orientação, nós precisamos nos alegrar e entender que se estamos tendo a oportunidade é porque o Senhor nos ama. Tenha gratidão ao Senhor. Seja agradecido, irmãos, em todo o tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como eu disse, nós podemos ver tantos exemplos na Bíblia, mas eu gostaria de estar falando de dois homens conhecidos. Primeiro, Davi, muito conhecido, não é verdade? Há ou existem aqueles que talvez até oram: Senhor, eu queria ser como Davi, ter o coração como Davi teve, ser chamado segundo o coração de Deus. Quantos de nós talvez já não encontramos-nos nessa condição, ou em momentos de oração, clamando e falando com o Senhor dessa forma? Eu digo por mim, amém? Eu quantas vezes já orei assim, meu pastor? Deus, me dá um coração, assim como o Senhor deu a Davi. Davi foi um homem segundo o teu coração, meu pai. O que eu preciso fazer? Irmãos, a nossa trajetória, é a trajetória ou a caminhada cristã, dia após dia, é uma caminhada de transformação, ainda sabendo, e os textos bíblicos nos relatam que Davi também pecou, porque assim como nós de carne, ele pecou, nós também muitas vezes pecamos, mas Davi teve o coração arrependido, e junto a um coração arrependido, ele teve também um coração agradecido ao Senhor. Teve um coração grato ao Senhor, amém? Amém, irmãos? Aleluia! Primeiro livro de Crônicas, o capítulo 16. Vou estar abrindo na minha Bíblia aqui para eu não errar. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. A partir do versículo 7 vai nos dizer assim, de 7 a 11. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Irmãos, eu gostaria de falar de alguns pontos ou de algumas formas de gratidão. E aqui nós vamos ver, ou eu gostaria de contextualizar dentro desses versos que nós lemos aqui agora, falando, ou neste Salmo de Davi em ação de graças, nós vemos que a gratidão, ela é como uma semente da alegria. Repita comigo, a gratidão é como uma semente de ou da alegria. Davi aqui, ele vai estar trazendo ou entoando um hino ou um salmo de ação de graças para com o Senhor. E aqui no verso 7 vai nos falar que pela primeira vez naquele dia, Davi encarregou as pessoas ou aqueles para entoar, celebrarem com hinos o Senhor. Por gratidão, celebraram, louvaram.
Mas, irmãos, prestemos atenção que a caminhada de Davi não foi em todo o tempo mil maravilhas. Nós conhecemos a história de Davi. Quantos gigantes, lutas, batalhas foram travadas, perseguições. Mas Davi, ele manteve-se com o seu coração agradecido, coração grato para com o Senhor. Um coração alegre. Porque, como eu disse aqui, a gratidão é como uma semente da alegria. Não é a alegria que deve-se ou que traz a gratidão no nosso coração. Pelo contrário, é a gratidão que nos mostra ou que nos traz esta alegria. Por que eu estou dizendo? Nós não devemos ser gratos ou agradecidos ao Senhor somente em momentos alegres. Não, é em todo tempo. Como o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18 diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus Pai, em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, quer seja em momentos de lutas, de percas. Não que você vai agradecer pela sua perca ou pela luta, não. Você vai agradecer, nós vamos agradecer porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está em meio às lutas, às tribulações conosco, porque o Senhor em todo o tempo está conosco, mas nós precisamos estar alinhados com o Pai. Repita comigo, eu preciso, mais forte, eu preciso estar alinhado com o Pai. Porque, como eu disse aqui anteriormente, se nós não temos o coração agradecido, um coração que só murmura, nós vamos nos distanciar. Obrigado, Senhor, por essa água. Precisamos, irmãos, ser agradecidos em todo o tempo. A gratidão é como a semente da alegria. Nós encontramos todo tipo de pessoas, não é verdade? Às vezes nos encontramos, deparamos com pessoas felizes, felizes por demais, que se você falar um ela já está sorrindo para você, está te abraçando, está festejando. Mas também nos deparamos, em vezes, com pessoas infelizes por alguma situação, por algo que não aconteceu, talvez por uma luta, que se encontram na infelicidade. Também aqueles, muitas vezes tristes, alguns alegres, nos encontramos ou deparamos também com pessoas frustradas, em meio a frustrações, mas também nos deparamos e encontramos com pessoas realizadas. Como também podemos nos deparar e ver aqueles que são ingratos, mesmo tendo e recebido a graça e o favor de Deus, mas também temos aqueles que são agradecidos, aquelas pessoas que são gratas. Quantos aqui são gratos ao Senhor? Diga amém. Quantos aqui são agradecidos ao Senhor? Diga aleluia. Nos deparamos e encontramos no cotidiano, no dia a dia, com pessoas encontrando-se em uma dessas situações. E por que não dizer nós, quantas vezes nós também não passamos por momentos de infelicidades, momentos de tristezas. Mas nós precisamos entender e viver uma vida diferente daqueles que não têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Porque é diferente. Não que a vida cristã é uma vida de mar de rosas, não. Mas como nós entendemos e temos a certeza, porque esse Deus vivo que aqui presente se encontra, em todo o tempo está conosco, independente da luta, da infelicidade que talvez você sente devido a alguma situação, esse Deus, Ele está contigo, está te sustentando, está me sustentando, está suprindo as necessidades que muitas vezes nós não temos visto, porque estamos olhando para as adversidades. Mas o Senhor, irmãos, Ele é fiel.
O Senhor, irmãos, Ele é fiel em tudo. Precisamos sermos mais agradecidos. Mais agradecidos. Salmo 16, 11, Davi, ele diz que na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Esse salmo, a saber, foi escrito quando Davi estava duramente sendo perseguido pelo rei Saul. Momento de luta, de batalha, de perseguição, de tribulação. Momento que ele se encontrava-se, por que não dizer, com medo, devido à ameaça de morte. Mas Davi, ele diz que na presença do Senhor há abundância de alegria, e ele não se encontrava num momento favorável aos olhos naturais. E talvez você, nesses dias, durante esse ano, tenha olhado para as situações não favoráveis, que eu posso te dizer com toda certeza que é minoria diante das bênçãos que o Senhor tem tido para comigo e para com você. E quando eu digo bênção, não estou aqui trazendo um pensamento da prosperidade financeira, não é isso, não. Estou falando da bênção que por intermédio de Cristo Jesus, de estarmos vivos hoje, de poder sermos coparticipantes, de poder termos sido inseridos nessa graça de redenção, ou nessa graça redentora, nesse favor de Deus para conosco. Não há nada que se compara, irmãos, à bondade e às misericórdias de Cristo Jesus para conosco. Quão grandioso é o cuidado do Senhor. A presença do Senhor, ou na presença do Senhor, há alegria e delícias perpetuamente. Segundo, quem tem a gratidão como estilo de vida, jamais faltará motivos para agradecer. Quem tem a gratidão como estilo de vida, jamais faltará motivos para agradecer. Davi, como eu disse aqui, um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha e teve um coração grato para com o Senhor. Ele tinha a preocupação em bendizer o nome do Senhor. Davi, ele preocupava-se, não simplesmente com as adversidades, mas em bendizer ao Senhor. É claro que ele se encontrava em momentos difíceis, como nós vimos aqui, e fora dito, mas a preocupação de Davi era de bendizer, era de louvar, era de exaltar, era de glorificar o nome desse Deus que é soberano, amém? Quantos aqui têm esse desejo de glorificar e exaltar o nome do Senhor? Diga amém. Exaltar a Deus, nós cantamos aqui, toda exaltação seja dada ao Senhor. Quem tem a gratidão como estilo de vida, jamais faltará motivos para agradecer. Terceiro, a gratidão nos permite viver e reconhecer os livramentos. Salmos 116. Um salmo muito conhecido também. Eu vou ler.
diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo ou para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Irmãos, muitos dos estudiosos tributam esse salmo ao rei Ezequias. O rei Ezequias, para refrescarmos a nossa memória, bem conhecido pela ocasião ou momento que o Senhor acrescentara 15 anos de vida sobre ele. 15 anos de vida. Para recordarmos, o rei Ezequias foi um dos sucessores do reinado de Davi. Ele sucedeu após o seu pai. E Ezequias tomou posse do reinado com 25 anos de idade. Reinou aproximadamente por 29 anos, fiel, temente ao Senhor. Um homem que tinha sua vida estribada à palavra de Deus, confiante, temente, que buscava não somente para si essa presença, mas colocava todo aquele povo, o reinado de Jerusalém, alinhado no propósito de busca e dedicação, consagração e entrega ao Senhor. Mas nesse momento, tido por muitos estudiosos dentro desse salmo como tributado a esse período que o rei Ezequias estava passando por luta, o rei da Síria tinha enviado a carta dizendo que iria tomar o reinado. O rei Ezequias então recorre ao profeta Isaías pedindo a direção de Deus, e Deus prontamente traz a direção. E podemos ver no livro de Crônicas, como também em 2 de Reis, e é narrado também em Isaías, esse período dessa trajetória do rei Ezequias. Nós vemos que Deus levou o livramento, o cuidado, entregou na mão do povo de Israel todos os soldados assírios, trazendo ali a vitória para aquele reinado e o rei Ezequias. Mas após esse período dessa batalha, dessa luta, dessa grande tribulação e preocupação, experimentou a mão poderosa de Deus agindo em favor a eles. Ezequias foi grato ao Senhor. Mas a Bíblia vai nos falar também que ele encontrou-se adoentado ou doente com a úlcera.
para alguns estudiosos, como um câncer, que iria levar à morte. E como eu disse aqui, o profeta chegou a ele dizendo da parte de Deus para que o rei colocasse a casa em ordem, porque ele morreria. Ezequias, só para nós recordarmos, ao invés dele murmurar, dele reclamar, ele voltou os olhos para o Senhor, prostrou-se rendido ao Senhor, clamou, chorou, mas esteve com a sua vida estribada no Senhor. Não murmurou, pediu com aquela oração sincera, para que Deus acrescentasse vida, ou anos de vida sobre ele. E a Bíblia vai nos falar que antes do profeta sair da região, aleluia, Deus tocou e disse para o profeta voltar, e com as minhas palavras, conjecturando, Isaías, leve a minha palavra àquele homem, eu vou acrescentar anos de vida sobre ele, mais 15 anos de vida. Esse Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Ezequias, de Davi, de Abraão, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse Deus que nós servimos é o mesmo que tem todo o poder em tuas mãos, todo o poder está nele, ele é o Todo-Poderoso. É Ele que tem suprido, é Ele que tem cuidado, é Ele que tem livrado, é Ele que tem feito milagres, é Ele que tem dado saúde, é Ele que tem restaurado lares, famílias, casamentos. É o mesmo Deus que tem trazido libertações, curas. Mas mesmo que talvez você que se encontra enfermo não seja curado, Ele continua sendo Deus e continua cuidando de você. Precisamos ser agradecidos ao Senhor em todo o tempo. Como eu disse, a gratidão nos permite viver e reconhecer os livramentos. Aqui nesse texto, contextualizando agora em Salmo 116, falei um pouquinho da trajetória e da vida do rei Ezequias. Nós podemos ver alguns livramentos expressos aqui. Primeiro, o livramento da tribulação e tristeza. Nós vemos também o livramento de morte da alma. E quando eu digo livramento de morte da alma, é um livramento de morte espiritual. Não estou falando de uma morte física, porque todos nós passaremos, se o Senhor não voltar antes para arrebatar-nos. Aleluia. Mas é o destino de todos nós, criaturas de Deus, passar um dia pela morte. Mas quando aqui é expresso esse livramento de morte da alma, é morte espiritual, que nós precisamos entender que se nós não morrermos em Cristo, o nosso destino não será com Cristo na eternidade. Mas aqueles que confessam o Senhor, que perseveram até o fim, esse será digno ou receberá a coroa. Aleluia! A salvação, e reinará com o Senhor por toda a eternidade. Então precisamos atentar para o livramento de morte de alma que o Senhor tem nos dado, a morte espiritual. Ainda que talvez em momentos nós nos sentimos enfraquecidos, mas o Senhor tem nos dado o livramento, tem usado talvez uma pessoa para te dar um abraço no momento que você se sente fraco e que você pensa não tem mais jeito, mas o Senhor usa pessoas. A palavra do Senhor, ela nos orienta, é ela que renova, é ela que nos fortalece, é ela que nos sustenta. O Senhor tem nos dado o livramento de morte da alma. Livramento também da angústia. Quantos já não passaram-se por momentos de profunda angústia, a encontrar-se em depressão? Eu já disse isso aqui algumas vezes e chegou um período da minha vida que eu passei pela depressão.
a ponto de emagrecer aproximadamente 18 quilos em 40 dias. Eu não conseguia ver qual era a realidade física que eu me encontrava. Na época, um atleta Jovino, fortão assim como o senhor, quase. Brincadeira. Mas emagreci 18 quilos. Quando a minha concunhada que se encontra ali, uma bênção, me mandou a foto, fui visitar a minha afilhada, que tinha acabado de nascer. E quando ela me mandou, após eu passar por esse período, aquela foto, e eu tenho ela guardada até hoje, não para poder ficar olhando por aquele momento de angústia, de luta, não, mas para ver, testificar e testemunhar do livramento que o Senhor me deu, de onde o Senhor me tirou da profunda angústia, e trouxe-me novamente a alegria, mas enfim, irmãos, estava a ponto de morte, sem ver. O Senhor tem nos dado livramentos da angústia, da depressão. Quantos não foram libertos? E talvez se você se encontra depressivo, busque do Senhor, mas também busque orientação profissional. É necessário, irmão, cuidarmos da nossa saúde física, espiritual e mental. A gratidão nos permite também ver livramentos da queda, ou termos livramento da queda. Porque quando pensamos em desistir, o Espírito Santo de Deus, quando somos gratos a Ele, independente se estamos tristes ou em momentos difíceis, Ele nos dá o livramento de cair, de desviarmos do caminho. E mesmo se nós tensionarmos no coração o Espírito Santo, Ele nos confronta para que nós não percorramos para o caminho errado. O Espírito Santo de Deus sempre estará ali, cuidando e zelando de cada um de nós, ou daqueles que confiam no Senhor e têm o seu coração agradecido. Quarto e último, a gratidão nos aproxima de Deus e nos mostra a sua salvação. Salmo 50. Salmo 50, 23, vai nos dizer assim: o que me oferece sacrifício de ações de graças, este me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Fizemos a leitura aqui na versão que nós temos como costume de usarmos aqui no nosso ministério, na nossa igreja, que é a versão ARA. Mas eu gostaria de ler com os irmãos na versão NVI. Na NVI, vai nos dizer assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. A gratidão, então, nos aproxima de Deus e nos mostra a sua salvação. Quem oferece a gratidão como sacrifício ao Senhor, este está honrando a Deus. Será que eu e você temos honrado ao Senhor, sendo gratos a Ele em todo o tempo? Qual tem sido o nível da nossa gratidão para com o Senhor? Como eu disse, está findando o ano. Se nós formos parar para fazer uma análise de dia a dia que passou, mês a mês, nós vamos e podemos identificar, sim, muitos, por que não dizer milhares de motivos para sermos gratos ao Senhor. Como nós discorremos aqui, quantos livramentos, livramentos de morte, quantas vezes e situações o Senhor conosco ali permaneceu, nos mostrando o seu amor, a sua misericórdia.
Quantas vezes nós caímos, pecamos, mas o Senhor permaneceu ali conosco, nos corrigindo quando nós apresentamos a Ele um coração arrependido. Quantas vezes o Senhor não supriu a necessidade? Quantas vezes você simplesmente com algumas palavras falou: Senhor, olha essa situação, e antes de você finalizar a sua fala ou a sua oração, o Senhor já estava lá enviando a provisão? Quantas vezes, irmãos, o Senhor nos segurou para que não fôssemos para caminhos de morte? O Senhor tem propósitos para comigo e para com você, amém? Eu vou repetir, o Senhor tem propósitos para mim e para a sua vida. E há aqueles que dizem, e tem uma canção: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Alguns dizem que Moisés morreu e a promessa não se cumpriu porque ele não entrou na terra da promessa. Mas eu posso trazer uma análise e contextualizar dentro disso, desse raciocínio, no texto dito. Moisés teve um propósito de ser usado como libertador do povo de Israel das mãos de Faraó, amém? Eu vejo isso na minha simplicidade, como um propósito de Deus usar Moisés a ser aquele que conduziu o povo rumo à promessa, à terra prometida. Eu acredito na minha simplicidade que Moisés assim viveu o propósito de Deus. Na minha simplicidade, não estou aqui tratando de uma ou nenhuma expressão teológica, mas nós podemos ver que Deus teve um grande propósito sim para a vida dele e fora cumprido. Moisés falhou também, irmãos. Mas Moisés foi um homem que disse: Senhor, o anjo é bom, mas se o Senhor não for, eu não irei. Não nos tire daqui. Quantos estão entendendo, diga amém. Deus tem propósito para mim e para a sua vida. E se talvez você ainda não tenha visto os propósitos se cumprindo, ore mais um pouquinho, agradeça mais a Deus, analise tudo aquilo que o Senhor tem feito, e principalmente quem Ele é em sua vida, tem sido para com você e para com os seus, o cuidado que Ele tem tido. Seja agradecido ao Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Então, quem tem a gratidão como estilo de vida, jamais faltará motivos para agradecer. A gratidão, segundo, é como uma semente de alegria. Terceiro, a gratidão nos permite viver e reconhecer os livramentos. E quarto, a gratidão nos aproxima de Deus e nos mostra a salvação. Quantos aqui foram libertos, têm sido transformados, têm sido e vivido livramentos da parte do Senhor? Diga amém. Quantos aqui têm tido gratidão no coração? Diga aleluia. Seja grato ao Senhor em todo o tempo. O ano ainda não findou. Teremos ainda mais dias de grandes motivos para agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Amém?